Boston Celtics 126-105 para cima do Los Angeles Lakers, confronto entre as duas maiores equipes da NBA, mas que dessa vez não teve equilíbrio. O Boston foi bem superior, venceu por uma margem de mais de 20 pontos. Ao longo do jogo chegou a ser maior do que 30, inclusive, um verdadeiro massacre. O Boston foi muito superior, o Lakers não tinha nem o Doncic nem o LeBron e isso acabou pesando muito. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, só antes de destacar, para quem simpatiza com o Boston Celtics, o vitorioso da partida, separei uma camisa do Boston, em que vem a logo do Boston, e você pode escolher a cor de fundo dela, a cor da camisa. É um valor bem baratinho, e quem gosta do Boston, eu indico que dê uma olhada, link aí nos comentários. Tá bom? Então vamos lá comentar sobre esse jogo. Vale destacar que nessa sexta-feira tiveram vários jogos bons, então eu resolvi trazer aqui para o 21 NBA Club essa vitória do Boston contra o Lakers. E para o meu outro canal de basquete, que é o 42 NBA Club, eu vou trazer a vitória do OKC contra o Dallas. Estava torcendo para o Dallas, infelizmente o Oklahoma venceu. Mas tiveram vários outros jogos bons, tá bom? Então teve Denver e Atlanta Hawks, teve um jogo do Portland também que foi bem interessante, teve o jogo do Phoenix Suns com o Houston Rockets, mas eu selecionei esse daqui que é o maior das duas maiores equipes, né? Boston e Lakers, e OKC e Dallas também era um jogo bem interessante. Então, olhando para o lado do Boston, o maior pontuador foi o Jaylen Brown. Ele fez 30 pontos, além de 8 rebotes e 8 assistências. Ficou ali a um pezinho de um triplo-duplo. Faltou 2 assistências e 2 rebotes. Mas grande atuação comandando esse time do Boston. E sem o Tatum, naturalmente, a pontuação do Jaylen Brown, a média dele subiu mais ainda do que já é o padrão, né? Sem o Tatum, o Jaylen Brown é o grande nome desse time. Enfim, depois dele foi o Derrick White, que fez 19 pontos além de 5 rebotes e 6 assistências. Eu diria que com a perda do Tatum para a temporada inteira por lesão, né? O Derrick White, eu achava que ia melhorar, ia ser potencializado. Ele não tá jogando mal, mas eu sinto que quando tinha o Tatum, até mesmo o Porzingis ainda, o Derrick White não tinha a pressão de ser um pontuador desse time. Então ele muitas vezes tinha mais liberdade para arremessar, e ele é um grande arremessador de 3 pontos, né? Só que agora que não tem o Tatum, o Porzingis foi embora. Eu nem falo do Holiday porque o Derrick White já era mais protagonista na fase ofensiva do que o Holiday. E o Boston passou por um baita desmanche nessa temporada, né? Pra ter um alívio financeiro. Mas enfim, sem o Tatum e o Derrick White sendo esse segundo nome, né? Logo depois do Jaylen Brown sendo essa segunda referência desse time do Boston, eu acho que ele sentiu um pouquinho essa pressão e não conseguiu aumentar a média de pontos dele, né? Porque sem ter o Tatum, a expectativa que eu tinha era do Derrick White chegar em 25 pontos de média. Mas tem jogos que ele vai lá e mete 30 e poucos, mas tem jogos que ele fica em 10, 15. E sem o Tatum, a média de pontos do Derrick White tem que subir, né? Enfim, dessa vez ele foi bem, 19 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Depois o Jordan Walsh, eu tô bem surpreso porque ele é um novato nessa temporada no Boston, é muito bom jogador, é esforçado, defende bem, tem bola tripla também. Quem joga no Boston tem que ter bola tripla, senão não tem muito o que fazer. Enfim, a não ser só o Nemiesqueta da rotação inicial não tem a bola tripla. Tanto é que todos os outros titulares mataram bolas triplas. O Pritchard, daqui a pouco eu vou citar, ele matou 3 bolas triplas. Jaylen Brown matou 3. O Jordan Walsh matou 4. O Derrick White matou 5. Então, se joga no Boston Celtics, tem que saber arremessar de 3. A característica principal desse time, foi assim que pouco tempo atrás ganhou a NBA, né? Enfim, eu tô impressionado com o Jordan Walsh. É muito bom jogador, muito esforçado também. 17 pontos para ele. O Pritchard fez 15 pontinhos, além de 6 assistências, e o Nemiesqueta fez 10 pontinhos para fechar essa rotação inicial. De destaque aqui no banco, dá para destacar o Sam Hauser com 12 pontos. Todos eles de bola tripla. Outro também que é a especialidade dele. Teve vários jogadores que pontuaram, mas o Sam Hauser foi o grande destaque dos bancários do Boston. O Josh Minott também entrando bem. O Josh Minott foi um baita reforço, por sinal. Ter conseguido tirar ele de Minnesota, não tinha tanto espaço lá. E já nesse time do Boston tem uma minutagem interessante. Um tempinho atrás tinha sido inclusive titular desse time, né? Mas esse encaixe melhor nesse momento que é o melhor momento da temporada do Boston, embalou uma sequência boa. Agora já está com 14 vitórias e 9 derrotas, voltando a ser uma equipe muito forte, como há 2 temporadas atrás era a melhor equipe da NBA. E está reencontrando esse protagonismo, né? Tendo que lidar com muitos desfalques, né? Porque daquele time ideal que ganhou a NBA pra cá, cara, sobrou só o Jaylen Brown e o Derrick White, né?
porque o Holiday foi pro Portland, o Porzingis foi pro Atlanta Hawks, o Tatum machucado, o Al Horford, que era um bancário que várias vezes jogava também, foi pro Warriors. Então desmanchou quase que a escalação inteira daquele Boston campeão para ter um alívio financeiro maior, né? Foi a estratégia necessária para a franquia de fato não quebrar, né? Enfim. Indo pro lado do Lakers agora, cara, é o Austin Reeves e só. 36 pontos, além de 8 assistências, comandou de novo o Lakers. O Austin Reeves faz uma baita temporada. E dessa vez, diferente do jogo anterior, onde o Lakers venceu sofrido demais do Toronto, né, na última posse, game winner do Hashimura, dessa vez não tinha o LeBron, né, então não tinha nem com quem o Austin Reeves dividir esse protagonismo. E aí sobrou tudo para ele e sobrecarregou demais esse protagonismo nele. Tanto é que no Boston, o Jaylen Brown tá cansado? Beleza, vai pro banco, a gente deixa o Pritchard comandar. Tá cansado? Vai pro banco, a gente deixa o Derrick White comandar. No Lakers, o Austin Reeves tá cansado? Dane-se, continua, não tem ninguém. É isso. Então é muito dependente do Austin Reeves, não tem quem ser esse outro protagonista, não tendo o LeBron e o Doncic. Você vai depender de quem? O Gabe Vincent? Pra ser esse protagonista? Então, não tem como, né? Não é o mesmo Gabe Vincent da época do Miami. E olha que ele fez uma boa pontuação. Daqui a pouco eu chego lá. Mas enfim, Austin Reeves 36 pontos e 8 assistências. Depois o Gabe Vincent, 18 pontinhos com 4 bolas triplas. Foi um dos melhores jogos em quesito pontuação dele nesses últimos tempos. Mas nem de perto do que foi o Gabe Vincent do Miami há 3 temporadas atrás, basicamente, naquele time que quase ganhou a NBA, né? Tendo o Jimmy Butler e chegando na final da NBA contra o Denver, né? Enfim, não é o mesmo Gabe Vincent. Depois ele foi o Hashimura com 13 pontinhos além de 7 rebotes. E fechando os titulares o Lowry com 6 pontos e o DeAndre Ayton com 6 pontos e 10 rebotes. Até pegou 10 rebotes, mas apenas 6 pontos. Então, fechando assim essa pontuação total dos titulares do Lakers com uma dependência muito clara do Austin Reeves. O destaque dos bancários é o Nick Smith Jr., que entrou bem com 13 pontinhos. Mas não é o suficiente. A verdade é que ao longo do jogo estava muito claro que o Boston era melhor. Se o LeBron jogasse, poderia ser outra parada. Se o Doncic jogasse, com certeza seria outro jogo. Mas o Doncic teve filho, estava lá na Eslovênia, né? E o LeBron descansar, né? Não dá pra jogar um dia assim, o cara tá velho, pô. Acaba que fica muito dependente, assim, do Austin Reeves. Esse time do Lakers só funciona tendo Austin Reeves e Doncic no longo prazo. Pra brigar por algo, tem que ter os dois. Se tirar o Doncic e enfrentar uma equipe mais forte, vai perder. Se deixar só o Doncic sem o Austin Reeves, quando enfrentar uma equipe mais forte, vai perder. Tem que ter os dois, cara, né? Agora, beleza, temporada regular, perder aqui, ganhar ali, tranquilo. A temporada do Lakers é boa. Só que quando chegar nos playoffs, vai ter que ter o Austin Reeves e o Doncic. Se algum dos dois machucar, acabou a temporada do Lakers, porque não vai chegar longe tendo só um dos dois. Se tirar o LeBron, por incrível que pareça, eu acho que esse time ainda funciona, tendo o Austin Reeves e o Doncic. Agora, tirou um dos dois, ou o Austin Reeves ou o Doncic, esse time acabou, falando em já playoffs e fase decisiva de NBA. Temporada regular, você perde aqui pro Boston e depois vai vencer do Charlotte Hornets, no final das contas, muitas vezes dá no meio. Então, faz parte perder esse tipo de jogo. Tudo bem, tem uma rivalidade muito grande, são as duas maiores equipes da NBA. Mas dá para entender, sem o Doncic, sem o LeBron, era natural que o Lakers perdesse. O problema, talvez, foi a forma como perdeu. Não foi nem competitivo. O Boston encaminhou essa vitória muito cedo. Margem de 20 pontos, chegou a ser 25, em determinado momento 30 pontos. Foi um amasso, cara. Não teve nem competitividade e, com isso, vitória do Boston Celtics. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!